Boa noite. Boa noite. Todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. É uma alegria tê-los conosco. Queria compartilhar uma palavra hoje, iniciando com um versículo no capítulo 13, versículo 8 do livro de Hebreus. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Vou repetir o versículo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Vamos orar? Amado Senhor, te damos graças pelo privilégio que o Senhor nos dá em reunir, lembrar da sua morte na cruz do Calvário e louvar o seu nome. Pedimos que na sequência do nosso reunir o Senhor fale conosco por meio da sua palavra. Nós pedimos o nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Esse versículo que nós tomamos como ponto de partida do nosso compartilhar hoje fala de uma verdade maravilhosa a respeito do Senhor Jesus, que Ele não muda, Ele é o mesmo, não há nenhuma espécie de variação no Senhor, não há nenhuma espécie de instabilidade. Agora, quem é Jesus? Essa foi uma pergunta feita pelo próprio Senhor aos seus discípulos numa determinada ocasião. E nosso propósito hoje à noite é falar um pouco mais quem é esse Jesus a quem nós cultuamos, a quem nós oramos, em quem nós esperamos. Nós queremos saber quem é Ele, o que Ele fez, onde Ele está, que relação tem entre Ele e nós. Essa pergunta o Senhor fez, está registrado no Evangelho de Mateus, entre outros lugares, no capítulo 16 e no versículo 13. Mateus 16, 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligados nos céus. Então ele advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Essa passagem que nós lemos, quando o Senhor Jesus perguntou aos seus discípulos: que dizem o povo ser o Filho do Homem? Ela ocorreu no lugar chamado Cesareia de Filipe. Onde que fica Cesareia de Filipe? Fica no território de Israel nos dias de hoje. Se você olhar o mapa de Israel, é como que é uma faixa estreita que tem dois volumes de água, um no norte, menor, o mar da Galileia, o lago da Galileia, e outro no sul chamado o Mar Morto. E entre esse corpo de água que está no norte, em cima na nossa
imaginação aqui. E esse corpo de água que está no sul, abaixo, tem um rio que liga os dois. Então, e acima desse lago Mar da Galileia tem a fonte desse rio. Então tem a fonte do rio, que é a fonte do Rio Jordão, entra no Mar da Galileia, enche o Mar da Galileia e sai do Mar da Galileia e enche o Mar Morto. E esse lugar aonde o Senhor fez essa pergunta para os seus discípulos se chama Cesareia de Filipe, naquela época. Nos dias de hoje se chama Banias. É um lugar que nós costumamos visitar a cada vez que nós vamos a Israel com irmãos. Nós temos ido a Israel com grupos de irmãos já nos últimos 8 anos. E eu já tenho ido a Israel praticamente, vai ser a 20ª vez esse outubro próximo. E as 12 primeiras vezes eu fui acompanhando, e essas 8 últimas vezes eu tenho ido acompanhado. E quando nós vamos a Israel, nós percorremos os lugares aonde o nosso Senhor Jesus Cristo andou. E um desses lugares se chama Cesareia de Filipe. E lá é um lugar que é no pé do Monte Hermon, que é a montanha mais alta que tem lá em Israel. E quando a gente visita lá também é a fonte do Rio Jordão. Como que o Rio Jordão é produzido? A neve e a umidade que caem do céu repousam sobre o Monte Hermon. Aquela neve ela derrete, penetra na terra, entra embaixo da terra e se torna a fonte do Rio Jordão. Então nós temos esse rio que alimenta a terra de Israel, mas que é um rio alimentado pelo céu. A água que vem do alto entra na terra e da terra ela vira a fonte do rio. E nesse lugar, da fonte do Rio Jordão, existia naquela época um templo, o templo ao deus Banias, ou Panias. E ali também havia, naquelas imediações, a cidade de Cesareia, que foi uma cidade edificada por um dos filhos do Herodes para dar honra e glória ao imperador de Roma, ao César. E naquele lugar eles cultuavam esse Deus. E naquele lugar era um lugar de idolatria. E foi naquele lugar, em determinada altura do ministério do nosso Senhor Jesus, que ele parou e perguntou aos seus discípulos: o que as pessoas estão falando a respeito de mim? O Senhor Jesus se referia a si mesmo como Filho do Homem. O que as pessoas estão dizendo a respeito do Filho do Homem? E aí ele recebeu, da parte dos discípulos, as mais variadas respostas. Claro que os discípulos não falaram as coisas ruins que as pessoas estavam falando a respeito de Jesus. Falaram só coisas boas. Por exemplo, uns dizem que o Filho do Homem, ou Jesus, é o João Batista. Nessa época o João Batista já tinha morrido. Então eles acreditavam que João Batista teria ressuscitado e agora tinha poderes especiais na pessoa de Jesus. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? É o João Batista. Outros diziam, não, é o Elias. Elias era um profeta do Antigo Testamento. Uns pensavam, é o Elias. Outros diziam, Jeremias, ou alguns dos profetas. Curioso que eu vi hoje um título em algum lugar, eu não lembro exatamente aonde, que dizia assim: Jesus o profeta. Não é errado, Jesus é também o profeta, mas na verdade ele é muito mais do que profeta. Ele é o cumprimento das profecias. Na verdade ele é semelhante ao Elias, mas ele é o verdadeiro Elias. Porque o Elias teve poder de fazer com a oração chover. Mas o Senhor Jesus Cristo é aquele que cria todas as chuvas. O Jeremias é aquele que lamentou sobre Jerusalém. O Senhor Jesus Cristo é o que verdadeiramente lamentou sobre Jerusalém. Então, quando eles diziam assim, o Senhor Jesus Cristo é um profeta, ou é como Elias, ou é como João Batista, está certo, mas também não está certo, porque ele é muito mais do que isso.
Talvez quando nós chegamos aqui hoje à noite, nós tínhamos uma concepção de quem é Jesus. O nosso propósito hoje aqui é, pela graça de Deus, alargar essa concepção. Então ele perguntou para os seus discípulos: que dizem os homens ser o Filho do Homem? O Senhor Jesus Cristo escrevendo a si mesmo: é um dos profetas, é o João Batista, é o Elias, é o Jeremias. E aí o Senhor se volta para os seus discípulos e pergunta: mas vós, vocês que são meus discípulos, vocês que estão me seguindo por tantos anos, vocês que têm, no caso, no mínimo 3 anos, né? Vocês que têm visto eu abrir os olhos dos cegos, que têm visto eu devolver o movimento às pernas dos paralíticos, que têm visto eu devolver a fala aos mudos, restituir a audição dos surdos, quem é o Filho do Homem? O Senhor queria saber se depois de tanto tempo, quando eles ouviram, por exemplo, a respeito do céu, ninguém havia falado a respeito do céu como o nosso Senhor Jesus Cristo havia falado. Ninguém havia falado as palavras que Jesus Cristo havia falado. Depois de tanto tempo com esse Jesus, o Senhor pergunta para os seus discípulos: quem é Jesus? E acredito que essa noite Deus está fazendo a mesma pergunta para mim e para você. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Um personagem da história? Um profeta? Um espírito iluminado? Um homem que veio e já foi? Quem é Jesus? E a resposta que o Pedro disse, continuou ele: quem dizeis que eu sou? O Pedro disse o seguinte: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro está entre os primeiros que chegou a essa conclusão da Bíblia. Que nós não, na Bíblia nós chamamos não de conclusão, mas revelação. Pedro teve esse seu entendimento aberto e ver que Jesus era muito mais do que João Batista, porque João Batista batizava com água e Jesus Cristo é o que batiza com o Espírito Santo. Pedro era muito mais que o Elias foi que orou e não choveu, mas o Senhor Jesus é aquele que dá todas as chuvas. Jesus era mais do que Jeremias. Pedro descobriu: Jesus é o Filho do Deus vivo. E com essa definição da Bíblia, eu gostaria que você levasse ela no teu coração hoje à noite. Jesus é o Filho do Deus vivo. Existe um Deus que é vivo, esse Deus tem um Filho, e o nome desse Filho é Jesus Cristo. Qual o significado da palavra Jesus Cristo? Jesus significa Salvador, e Cristo significa o ungido. O que é o ungido? O ungido é uma expressão usada, começando lá no Antigo Testamento, para um ritual que acontecia com uma determinada pessoa. Determinados ofícios no Antigo Testamento, 3 deles em especial, requeriam a unção, porque não era possível que aquele ofício fosse realizado simplesmente por um homem usando suas faculdades naturais. Você pode ser professor de matemática usando o seu cérebro. Você pode ser um psicoterapeuta usando suas emoções e conhecimento de psicologia. Você pode ser um médico utilizando conhecimento de medicina. Você não pode falar de Deus se não for ungido. Além da capacidade natural, precisava daquele processo chamado unção, pelo qual o óleo era derramado sobre a cabeça daquela pessoa e ela era capacitada da parte de Deus para falar coisas da parte de Deus. Tinha 3 ofícios que eram ungidos. Um deles era o sacerdote. O sacerdote é um representante de Deus perante os homens e o representante dos homens perante Deus. O sacerdote era ungido. Outra pessoa era ungida: os reis. Reis eram pessoas capacitadas divinamente para dirigir o povo, para julgar o povo. E os profetas é aqueles que ouviam da parte de Deus e compartilhavam da parte de Deus para o povo. Esses eram os ungidos do Antigo Testamento. Agora, quando veio o Senhor Jesus Cristo, ele é o ungido com U maiúsculo.
porque Ele é verdadeiramente quem pode representar os homens perante Deus, porque Ele é homem e Ele é Deus. Ele pode representar Deus perante os homens, porque Ele é Deus e Ele é homem. Deus perfeito e homem perfeito numa mescla perfeita. Jesus Cristo, o ungido. Por que Ele pode ser rei? Porque Ele é justo, porque Ele é santo, porque Ele é sem pecado. Por que Ele pode ser o profeta? Porque Ele é profeta e a revelação da profecia e o cumprimento da profecia. É claro que o Senhor Jesus Cristo é mais do que tudo e do que todos. Ele é o Filho de Deus. Agora, quando você fala em Senhor Jesus Cristo, o ungido, aí dá margem para entender essa frase que nós lemos no início do compartilhar. Ele é o mesmo, ontem, hoje e o será para todo sempre. Ele não muda, mas Ele ocupa diferentes ofícios. Ele ocupa o ofício de sacerdote, o verdadeiro sacerdote. Ele ocupa o ofício de rei, o verdadeiro rei. Ele ocupa o ofício de profeta. Então, quando você pega essa frase aqui, és o Cristo, o Filho do Deus vivo, é uma frase, vamos dizer assim, na linguagem humana, né? Revolucionária. Essa frase foi proferida aproximadamente no ano 29, 30 da nossa época. Talvez tinha mais 2, 3 ou 4 mil anos de história humana antes desse evento. Por 4 mil anos houve homens e mulheres na terra e nunca ninguém soube quem era o Deus verdadeiro. Por isso que eles adoravam paus, adoravam pedras, adoravam árvores, adoravam madeira. Eles não conheciam Deus. Eles viviam em densas trevas. Somente quando Jesus veio ao mundo, veio luz ao mundo. Verdadeira luz que veio do céu é o Senhor Jesus Cristo. E quando o Senhor Jesus Cristo veio, Ele se revelou, ou foi revelado para o Pai, inicialmente aos seus discípulos, e os seus discípulos transmitiriam essa revelação para nós. Por isso que depois de ter falado do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo disse: bem-aventurado, ou seja, feliz és Simão Barjonas, que é o nome do Pedro, porque não foi carne e sangue que te revelaram, ou seja, não foram coisas naturais que te mostraram esse fato, mas meu Pai que está nos céus. Deus, o Pai que está no céu, revelou para o Pedro aqui na terra que aquele Jesus de Nazaré, conhecido como filho do carpinteiro, aquele mestre, aquele que curava tantas pessoas, aquele era o Filho de Deus. E ele disse assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. O que é a minha igreja? A minha igreja é formada por homens e mulheres que foram chamados para fora desse mundo, para serem congregados em torno do nome de Jesus. Então nós temos nessa revelação, que aconteceu lá naquelas campinas de Cesareia de Filipe, onde por tantos anos, talvez mais de 100 anos, ídolos eram adorados. Essa revelação mostrou, por um lado, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, por outro lado, a igreja de Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. O Senhor Jesus e os seus seguidores. Qual é a característica dos seguidores do Senhor Jesus Cristo? São pessoas que um dia receberam essa revelação do céu de que Jesus é o Filho de Deus. E quando nós cremos nessa revelação do céu, que Jesus é o Filho de Deus, a Bíblia fala que nós recebemos vida. Um tipo de vida que nós não tínhamos anteriormente. A vida que nós recebemos quando nascemos do nosso pai e da nossa mãe se chama vida natural. Mas a vida que nós recebemos quando nós cremos em Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, se chama a vida espiritual. Nós somos nascidos de Deus. E a partir daí, nós podemos crescer no conhecimento desse Deus através de Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem,
hoje e para todo sempre. Mas quem é Ele? Se nós formos ler em um dos evangelhos, o Evangelho de João, no seu primeiro capítulo, praticamente no primeiro versículo, está escrito a seguinte mensagem: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Quem é ele? Senhor Jesus Cristo é essa palavra por meio do qual todas as coisas vieram a existir. Quem é ele? O Senhor Jesus Cristo é aquele que estava com Deus desde sempre. Quem é ele? O Senhor Jesus Cristo é aquele que é Deus desde sempre. Quem é ele? É aquele que estava no princípio com Deus, e ele é aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas. Você pode pensar no sol. O sol foi criado por meio do Senhor Jesus Cristo. Pode pensar na lua. A lua foi criada por meio do Senhor Jesus Cristo. Pode pensar nas estrelas. As estrelas foram criadas por meio do Senhor Jesus Cristo. Pode pensar nos animais. Os animais foram criados por meio do Senhor Jesus Cristo. Pode pensar em você e em mim, no seu corpo físico. O nosso corpo físico foi criado por meio do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz: nada do que existe veio a existir sem Ele. Quem é Ele? Ele é o que sempre existiu. Ele é o que sempre esteve com Deus. Ele é o por meio de quem todas as coisas foram criadas. Quem é Ele? Ele é luz. E a Bíblia diz assim: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Antes da vinda do Senhor Jesus Cristo ao mundo, você pode resumir tudo que existia antes: trevas. O homem não sabia de onde veio, não sabia para onde estava indo, não sabia por que estava aqui. A parte da revelação dada por Deus ao povo hebreu, que formava o Antigo Testamento, não existia outra luz. A filosofia grega nunca levou o homem a lugar nenhum. A ciência nunca levou o homem a lugar nenhum. As riquezas nunca levou o homem a lugar nenhum. Somente quando Jesus veio a luz. Quem é Ele? Ele é a luz. Quem é Ele? Ele é a vida. Somente quando Jesus veio a verdadeira vida. A vida que estava com Deus. Mas a descrição do João vai falar o seguinte: que o verbo, João capítulo 1, versículo 14, essa palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. O que significa isso? Que o Deus eterno, que o Deus Jesus, que o Deus por meio de quem todas as coisas foram criadas, o Deus que é vida, o Deus que é luz, se fez homem. Entrou na humanidade, deixou o lugar que ele ocupava na glória com o Pai por toda a eternidade passada e entrou dentro da raça dos seres humanos. Como? Ele nasceu de uma virgem, uma jovem chamada Maria, que vivia lá para aquelas regiões perto do mar da Galileia. Ela teve uma experiência com Deus. A Bíblia fala que o Espírito Santo a cobriu e nela foi gerado algo de Deus, o Filho de Deus. Deus em forma humana. Quem é Ele? É Deus que veio morar conosco, com mãos, com pés, com olhos, com corpo, com cabelo. Deus em forma humana. É o Deus que estava no céu e agora está aqui na terra, morando entre nós. E assim esse Deus em forma humana é capaz de revelar o Deus que habita em luz inacessível para nós que somos humanos. Quem é Ele?
Esse Jesus Cristo é Deus conosco. É o mesmo ontem, é o mesmo hoje e o será eternamente. Mas agora, de forma que nós podemos captar Deus. Antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo ao mundo, ninguém sabia como que era Deus. Agora, quando o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, assim nós sabemos como que é Deus, como Jesus é. Como que é Deus? É amor. Como que é Deus? É paciência. Como que é Deus? É misericórdia. Como que é Deus? É paz. Como que é Deus? É justiça. Como que é Deus? É esperança. Como que é Deus? É eternidade no meio de nós, na pessoa de Jesus. Agora, esse Jesus que habitou entre nós como homem, viveu como homem, andou sobre essa terra como nós andamos e experimentou todas as coisas que eu e você experimentamos, ele viveu uma vida perfeita. Hoje alguém estava falando conosco que é terrível trabalhar na área de prestação de serviço. Você tem que agradar o cliente, né? E o cliente sempre quer pagar menos por qualidade maior. Você sabia que Jesus tinha clientes? Prestava serviço de carpintaria. Você sabia que Jesus, nosso Senhor, também cansava? É relatado na Bíblia que ele se assentou ao lado de um poço, cansado, com fome. Às vezes nós estamos cansados, às vezes nós estamos com fome. A Bíblia fala de uma situação que o Senhor Jesus Cristo estava angustiado até a morte. Tem pessoas que têm problemas de depressão, é muito real isso, muito real. O Senhor Jesus Cristo esteve angustiado até a morte. O Senhor Jesus Cristo, ao presenciar a morte de um amigo, chorou. Deus chorou. O Senhor Jesus Cristo viveu 33 anos aqui nessa terra como homem perfeito e experimentou tudo o que qualquer um de nós como seres humanos poderia experimentar, mas sem pecado. Isso qualificou o nosso Senhor Jesus Cristo a compreender o coração humano. O Senhor Jesus Cristo conhece solidão. O Senhor Jesus Cristo conhece a perda de um ente querido. O Senhor Jesus Cristo conhece crítica. O Senhor Jesus Cristo conhece a dor de um divórcio. O Senhor Jesus Cristo conhece a dor de um órfão. O Senhor Jesus Cristo conhece a dor de um pai e a dor de uma mãe, porque o Senhor Jesus Cristo viveu aqui exatamente como cada um de nós viveria, com uma única diferença: ele não teve pecado. E pelo fato de ele nunca ter pecado, ele pôde oferecer essa vida dele sem pecado para Deus na cruz do Calvário, e através dessa oferta dar a possibilidade dos nossos pecados serem perdoados. Quando ele ofereceu a sua vida perfeita na cruz do Calvário, derramou o seu sangue na cruz do Calvário, aquele sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo era o preço que o próprio Deus estava pagando na pessoa do seu Filho, para que nós fôssemos reconciliados com Deus. A nossa situação estava muito difícil por causa do pecado. Nós perdemos o acesso a Deus. Se você passar aí pela rua e conversar com uma pessoa comum, perguntar para ela o que ela acha de Deus, ela vai dizer: Deus não existe. É a mesma coisa que você perguntar para um cego: o que você acha daquela árvore que está ali na frente? Ele vai dizer assim: aquela árvore não existe. Por que o cego diz que a árvore não existe? Porque ele é cego. Por que os homens dizem que Deus não existe? Porque os seus olhos espirituais estão cegos. A Bíblia diz que eles estão mortos por causa do pecado.
por causa das coisas ruins que eles fizeram, das preferências que eles tomaram, estão mortos no pecado, e por isso eles não podem ver a Deus. Só podem ver a Deus aqueles olhos que foram purificados pelo sangue do Senhor Jesus. Então, quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, quando Ele ofereceu o sangue dele para o Pai como sacrifício, aqueles que creem no sangue de Jesus recebem o perdão dos seus pecados. Seu passado pode ser mais escuro do que a noite escura, vai ficar limpinho depois de ter recebido o perdão dos pecados por meio da fé no Senhor Jesus. Quem é esse? É o Deus que aqui viveu, que aqui morreu para nos perdoar dos nossos pecados. Aí quando nós colocamos a fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, é uma coisa muito simples, muito simples. Alguns fazem só em pensamento, muitos fazem uma prova, né? Se Deus existe, eu creio, só isso. E a partir daí algo começa a acontecer na sua vida. Outros têm uma experiência diferente, né? Eu creio, meu Deus, e se atira no chão chorando. São diferentes. Tem gente assim. Tem outras pessoas que simplesmente depois da reunião vão para casa e fazem uma oração. Às vezes a oração é assim: eu estou cansado, gente. Estou cansado da inflação. Estou cansado dessa instabilidade. Estou cansado de trabalhar do jeito que eu trabalho. Estou cansado de enfrentar doenças do jeito que eu enfrento. Estou cansado das minhas incertezas. Se esse Deus existe, eu quero. Então a experiência é muito variada, mas tem que existir algum momento que você tem que responder: quem é Jesus para você? Você tem que tomar essa decisão. É uma decisão. E se você decidir, se você tomar essa decisão, Ele é o primeiro a querer se revelar. E você saberá que este Jesus é o Deus vivo que pode viver em nós. É o Deus vivo que fala conosco. Quem é Jesus? É o nosso Salvador. Ele morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue, pagou pelos nossos pecados. Nós somos reconciliados com Deus e começa uma vida nova. Aqueles de vocês que já tiveram essa experiência, ou aqueles de nós que já tivemos essa experiência, é indescritível a paz que nós desfrutamos quando verdadeiramente encontramos o Senhor Jesus. Agora presta atenção, não estou falando aqui de religião. Não me diga que você é católico, não me diga que você é evangélico, não me diga que você é batista, ou que você é metodista, que você é luterano, que você é católico. Não, nós estamos falando de religião. Você pode ter ido a uma religião, inclusive evangélica, por anos a fio e não saber quem é Jesus. O que nós estamos falando é: quem é esse? Você tem uma relação viva com o Deus vivo. Você já pediu para Ele ser seu Salvador? E se já pediu para Ele ser seu Salvador, já pediu para Ele ser seu Senhor? Quem é esse? Jesus é o que morreu na cruz pelos nossos pecados. Agora, Ele não ficou na morte. O que aconteceu? A Bíblia fala que Ele morreu, morte morrida, ficou 3 dias e 3 noites sepultado. A Bíblia fala que o Senhor Jesus Cristo entregou o seu Espírito para Deus. Nosso Espírito volta para Deus quando nós morremos. A Bíblia fala que o seu corpo estava na sepultura, o nosso corpo fica ali embaixo da terra quando nós morremos. E a Bíblia fala que a sua alma foi até o Hades, que é o lugar da habitação dos mortos. O Senhor Jesus Cristo morreu literal e realmente, Ele morreu. A morte significa quando o nosso ser, que é trino, ele é decomposto. Terminou, está tudo separado. O sangue está derramado, a alma está num lugar, o corpo no outro, o espírito de volta com Deus. Isso é a morte. Mas pelo fato do nosso Senhor Jesus Cristo não ter pecado, a Bíblia diz que a morte não pôde retê-lo. O que significa isso? Foi o único homem em toda a história que morreu e não ficou morto para sempre. Deixa eu me explicar. Já houve outras pessoas na história que morreram e ressuscitaram, sem dúvida. O Lázaro, o filho da viúva de Naim, algumas outras pessoas, alguns lugares que a gente já viu aí, ressuscitaram, mas morreu de novo. Mas Jesus Cristo ressuscitou para nunca mais morrer. Amém. Aqueles de vocês que forem conosco em Israel agora esse ano, vão ver que lá tem um lugar que é muito tocante. A gente sempre fica emocionado quando vai lá.
É um lugar que é um túmulo vazio. Que túmulo é aquele? Nós não sabemos que esse é ou não o túmulo do Senhor, provavelmente não é. Mas uma coisa nós sabemos: o túmulo que eles colocaram no corpo do Senhor Jesus Cristo está vazio. Por quê? Porque Ele ressuscitou. Quem é este? É aquele que ressuscitou dentre os mortos. Esse é Jesus. Agora, depois que Ele ressuscitou, a Bíblia fala que Ele permaneceu aqui na terra por cerca de 40 dias. Nesses 40 dias, Ele ensinou aos seus discípulos a respeito do quê? Do reino dos céus. O que significa isso? Um reino que segue os mesmos princípios seguidos no céu. Vou dar um exemplo de um princípio e você vai dizer assim: eu quero ir para esse reino. Posso dar um exemplo? Presta atenção agora. Atenção, lá vai, tá? Tenho certeza. Mesmo aqueles que... todos vão querer ir para esse reino, tá bom? Esse reino é o seguinte: nesse reino não entra nem mentira e nem mentiroso. Quem quer ir para esse reino? Nesse reino não entra maldade, nenhuma espécie de maldade. Nesse reino não entra injustiça. Nesse reino não entra violência. Nesse reino não entra inveja. Nesse reino não entra intriga nem conflito. Por 40 dias o Senhor esteve falando aos seus discípulos a respeito do reino. Com qual finalidade? Para que esses discípulos posteriormente fizessem o trabalho de captar cidadãos para o reino dos céus. Quem é esse Jesus? Jesus é aquele que aqui viveu, é aquele que aqui morreu, é aquele que aqui ressuscitou, é aquele que aqui ensinou sobre o reino dos céus, mas depois que ele ensinou sobre o reino dos céus, a Bíblia diz que ele foi elevado aos céus. Isso aconteceu no lugar que nós visitamos, que se chama, atrás do Monte das Oliveiras, o monte que a gente visita e vê a cidade de Jerusalém. Ali atrás, em determinada ocasião, 40 dias depois do Senhor ter sido ressuscitado, o nosso Senhor Jesus Cristo foi elevado às alturas e desapareceu na nuvem. Todos os homens, antes do nosso Senhor Jesus Cristo e depois do nosso Senhor Jesus Cristo, como é que sai desse mundo? Na horizontal. Eu vou dar uma notícia triste no meio de tanta coisa boa, né? Se o Senhor não voltar logo, nós esperamos que Ele volte, mas se Ele demorar para voltar, todos nós sairemos desse mundo como? Na horizontal. Sinto muito dar essa má notícia hoje. Você tem tantos planos, tantos projetos, tantas coisas, mas a saída é na horizontal. Mas o Senhor Jesus Cristo saiu como? Na vertical. A Bíblia diz que Ele ascendeu aos céus e a nuvem fechou e seus discípulos não mais sabiam aonde que Ele estava. Quando o Pedro falou em nome dos discípulos, em resposta à pergunta do Senhor Jesus: quem é o Filho do Homem? Pedro falou assim: é Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Ele falou por revelação. É impossível para os sentidos naturais reconhecerem naquele homem de Nazaré o Filho do Deus vivo. Tanto é que muitos rejeitaram, outros o crucificaram. Mas quando Pedro recebeu revelação, ele disse: esse não é só um carpinteiro, não é só o filho do carpinteiro, não é só um professor, ele é o Filho de Deus, não é só um profeta, ele é o Filho de Deus. Ele obteve revelação. Quando o Senhor Jesus Cristo desapareceu na nuvem, como que pode saber aonde está Jesus? É o mesmo Jesus, ontem, hoje, eternamente, é o mesmo, mas onde que Ele está agora? A única maneira de saber onde que Ele está agora é por revelação. E a revelação foi dada de duas formas. Uma forma, alguns viram, de alguma forma tiveram os céus abertos, conseguiram ver através do céu. Para a grande maioria de nós o céu é como uma tampa, né? Tampa de cima, mas o céu se abriu
E eles viram que aquele Jesus que havia sido vivido aqui na terra, morreu na cruz do Calvário, foi sepultado, ressuscitou, desapareceu na nuvem, viram que ele estava, sabe onde? Assentado ao lado direito de Deus, no centro do universo, trono cheio de glória e cheio de majestade. Como é que eles sabem isso? Eles tiveram revelação. Que tipo de revelação? Algo no espírito deles aconteceu e os seus olhos espirituais se abriram e eles viram onde Jesus estava. Um deles foi o Estevão e contou para nós, ficou registrado na Bíblia. Outro deles foi o João, um dos discípulos do Senhor. Ele viu o Senhor na glória. Como que nós podemos ver aonde está o Senhor Jesus Cristo nos dias de hoje? Somente por meio da fé na revelação da Bíblia. Quando você crê nas palavras da Bíblia, a Bíblia vai dizer onde o Senhor Jesus está, e essa palavra adicionada com fé se torna uma palavra viva dentro de nós, e você vê. Assim que funciona. E quando o João viu o nosso Senhor Jesus Cristo, a Bíblia fala que, eu vou ver a descrição para os irmãos aqui, está no livro de Apocalipse, no capítulo 1. A partir do versículo 9. Vou começando mostrando o contexto em que essa revelação aconteceu, e logo vamos ver qual foi a revelação. Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. O que João está dizendo aqui? Ele está se identificando. Quem era ele, João? Quem era ele? Um dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Onde que ele estava? Numa ilha chamada Patmos. Por quê? Porque o imperador daquela época estava punindo todos os seguidores do Senhor Jesus, e o João foi levado para o exílio nessa ilha de Patmos. Agora presta atenção, João aqui já era idoso, estava sozinho, numa ilha feia. Aqueles de vocês que já foram em Patmos, eu estive lá alguns anos atrás, eu fiquei surpreso, porque eu pensava assim, a ilha de Patmos, onde João recebeu o Apocalipse, deve ser uma ilha maravilhosa, com campos verdes, e montanhas e lagos. Nem rio tem lá, naquela ilha. É feia, ela é árida, ela é seca, não tem árvore direito. E o João estava nessa condição, sendo perseguido, sozinho, sem os seus irmãos, pensando: onde estará o meu Senhor? Eu fui um seguidor do Cristo por tantos anos, e agora onde que eu estou aqui sozinho, nessa condição, já idoso, sofrendo? E quando ele estava naquela pior das condições que um ser humano podia estar, se abriram os olhos espirituais do João, e o João viu aonde que estava o seu Senhor. Lembra que nós mencionamos que o João viu o Senhor desaparecer na nuvem? Aquilo tinha acontecido 60 anos atrás. Por 60 anos o João havia seguido um Senhor a quem ele não via com os olhos físicos. Por 60 anos João havia seguido aquele Cristo que desapareceu na nuvem, que ele não sabia onde estava. Mas nesse momento, aqui fala, diz que achei-me em espírito e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem. O que o João viu aqui então? 7 tipo castiçais, né? Segura a vela, segura uma luz, e no meio uma figura que ele diz assim, ó, semelhante ao Filho do Homem. Lembra que lá em Mateus o Senhor pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem?
Filho do homem era uma expressão que o Senhor Jesus Cristo usava para referir-se a si mesmo, porque ele era o homem de acordo com o coração de Deus, ele é o verdadeiro homem. Nós, infelizmente, somos uma distorção disso. O Senhor Jesus Cristo é o homem perfeito. Agora João vê o Filho do homem no meio dessas 7 candeeiros, né? Depois nós vamos ver que são 7 igrejas. Quem é esse? Aí ele diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e vi 7 candeeiros de ouro, no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, e com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quem era esse? O mesmo Jesus, mas agora numa posição diferente. O mesmo Jesus. E aí ele vê com um vestido que dá uma posição de dignidade. Ele vê a sua cabeça e cabelos brancos, que fala da sabedoria. Ele vê os seus olhos como chamas de fogo, fala da capacidade de discernimento. Ele vê os seus pés como bronze polido, que fala da sua capacidade de julgar. Ele vê a sua voz como muitas águas, e vê essas estrelas na mão direita. E nós vemos de alguma forma uma figura mais detalhada daquela mesma coisa que o Senhor Jesus Cristo falou para o Pedro lá no Cesareia do Filipe. Jesus Cristo é pedra sobre a qual a igreja vai ser edificada. Temos ali Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, e a igreja, as pessoas que saíram do mundo e agora estão unidas em torno de Jesus Cristo. Aqui nós temos Jesus Cristo e os candeeiros, mas dessa vez agora aqui tem Jesus Cristo na glória, não mais como homem, como nós podemos ver agora, mas agora como um homem glorificado, cheio de sabedoria, cheio de capacidade de discernir, cheio de capacidade de julgar. E o João, quando viu isso, ele caiu aos pés como morto. O Senhor Jesus Cristo pôs sobre ele a mão direita e disse para ele assim: não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive. Eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. E essa visão do Senhor Jesus Cristo na sua glória é algo talvez mais impressionante do que nós podemos imaginar. Por quê? Agora nós estamos vendo um homem na glória. Quem é esse? Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E o que esse Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, disse para o João? João, não temas. E o que o Senhor Jesus Cristo vai dizer para mim e para você se nós o tocarmos? Ele vai dizer o nosso nome e vai dizer: não precisa ter medo. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu sou aquele que vive. Eu estive morto, mas agora eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Claro, nós não vamos entrar na próxima cena em que esse mesmo Jesus aparece agora assentado num trono, que não é o mesmo trono que ele estava antes, ao lado do Pai, mas agora é o seu trono como o Rei de todo o universo, Rei dos céus e da terra. Quem é esse Jesus? É o Filho de Deus, que se fez homem e se propõe a viver aqui na terra, revelar o seu Deus e Pai aqui na terra, revelar-se a si mesmo a nós, para que nós possamos desfrutar com Ele
a mesma glória que Ele tem. Não é a glória dele, mas é a mesma glória. Quem é esse? É Jesus Cristo. Quando nós reunimos aos domingos e em outras ocasiões para estudar a palavra, nós queremos reunir um pouco mais do que simplesmente confraternizar. Confraternizar é uma parte. Nós somos muito felizes de encontrar uns aos outros, rever uns aos outros, compartilhar coisas, mas o principal motivo é conhecer mais desse Jesus. Nós não queremos ter um conhecimento simplesmente teórico, nós não queremos ser meramente pessoas que fazem um determinado ritual, nós queremos ser parte daquelas pessoas que andam com Deus, que seguem a Deus, e por seguir a Deus, vão seguir essa mesma trajetória que o Senhor Jesus Cristo seguiu. Qual foi a trajetória que o Senhor Jesus Cristo seguiu? Ele andou aqui nessa terra, mas agora Ele está na glória. Qual que é a nossa esperança? A nossa esperança é que um dia nós estaremos com Ele na glória. O que significa isso? Na glória, todas as nossas imperfeições serão sanadas. O que significa isso? Na glória, todas as nossas enfermidades serão saradas. O que significa isso? Na glória, todas as nossas perguntas serão respondidas. O que significa isso? Na glória, a morte será devorada pela vida. O que significa isso? Na glória, diz a Bíblia, não haverá mais morte. Na glória não haverá mais sofrimento. Na glória não haverá mais dor. Na glória não haverá mais lágrimas. A Bíblia diz: e Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Na glória nunca mais haverá separação de Deus. O que significa isso? Na glória nós estaremos com Ele para todo sempre. Nunca mais. O que significa isso? Na glória nós o veremos como Ele é. Na glória nós seremos como Ele é. Na glória nós viveremos na presença de Deus para todo o sempre. Na glória nós diremos adeus às tribulações. Na glória nós diremos adeus às inimizades. Na glória nós diremos adeus às tristezas, à morte, à corrupção, ao engano, à mentira. Todas essas coisas vão passar e a Bíblia diz que tudo vai se fazer novo. Vai haver novo céu, vai haver uma nova terra e nós teremos novos corpos. Nós teremos uma vida com Deus para sempre. Quem é Jesus? É o mesmo. É o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo eternamente. Quem é Jesus? É aquele que diz: não precisa ter medo. Agora deixa eu mostrar uma coisa para completar essa mensagem, que aparece um pouquinho antes dessa frase que eu li do livro de Hebreus. Nós lemos Hebreus capítulo 13, versículo 8. Diz assim, ó: Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Aquele mesmo que colocou a mão no ombro do João e disse para ele não ter medo. Agora eu vou dizer uma coisa que está escrito um pouquinho antes disso para você. Diz assim, ó: seja a vossa vida sem avareza. Capítulo 13, versículo 5. Contentai-vos, presta atenção, contentai-vos com as coisas que tendes. Nós somos masterchefs do descontentamento. Não estamos contentes com o nosso trabalho, não estamos contentes com o nosso casamento, não estamos contentes com o nosso salário, não estamos contentes com a nossa congregação ou falta de congregação, não estamos contentes com a nossa condição. O casado não está feliz por estar casado, o divorciado não está feliz por estar divorciado, o solteiro não está feliz. Nós nunca estamos contentes. A nossa contentamento está reservado para o futuro. Um dia eu vou ser contente, talvez. E o Senhor vai dizer o seguinte: seja a vossa vida sem avareza.
contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Você ouviu bem essa palavra? É Deus dizendo para ti e para mim que Ele não vai nos abandonar. Ele não vai descansar enquanto nós não estivermos com Ele. De maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio. Não temerei. Que me pode fazer o homem? Quem é Ele? Ele é Jesus, Filho do Deus vivo, nosso Senhor, nosso Salvador, nossa vida, nossa luz, nosso caminho, nossa verdade, nossa graça, nossa esperança, nosso passado, nosso presente, nosso futuro. Quem é Ele? Ele é Jesus Cristo, Filho de Deus. Que o Senhor possa seguir falando conosco através dessa palavra. Amém. E que essa certeza dele conosco, não importa onde nós estejamos nessa escala aí, essa certeza de que Deus é conosco e não nos abandonará, possa nos levar confiadamente a iniciar essa próxima semana com fé. Vamos orar? Amado Senhor, muito obrigado porque hoje pudemos reunir, estudar junto a palavra de Deus e ter uma compreensão maior de quem é esse Jesus. Pedimos que o Senhor continue falando conosco através dessa palavra, firmando essa certeza no nosso coração e enchendo o nosso coração da Tua paz, que o mundo não pode dar e o mundo também não pode tirar. Nós oramos agradecidos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.